Muito antes de se tornar ditador, Júlio César era apenas mais um jovem patrício nascido em uma Roma inquieta. Sua família pertencia à antiga nobreza, mas já não possuía o mesmo prestígio de outras casas senatoriais. Desde cedo, César entendeu que não bastava nascer bem. Era preciso construir o próprio nome. Perdeu o pai ainda na adolescência e, com isso, assumiu a responsabilidade de manter a honra da família. Em um período em que Roma oscilava entre glória e caos, ele fez uma escolha incomum. Aliou-se ao Partido dos Populares, grupo que defendia o povo contra os privilégios da aristocracia. Foi perseguido, ameaçado, exilado por um curto período e, mesmo assim, resistiu. Não era apenas ambicioso, era paciente, inteligente e consciente de que o poder não se conquista apenas com espadas, mas com palavras, alianças e tempo. O menino que cresceu em meio à instabilidade política logo deixaria claro que estava disposto a mudar a própria Roma. Antes de se tornar um general, Júlio César foi um mestre da retórica. Com voz firme, discurso calculado e presença marcante, ele conquistou o povo muito antes de liderar um exército. Atuou como advogado, acusando figuras corruptas e defendendo causas populares com coragem. Em seus discursos, fazia algo raro. Falava diretamente ao povo, não apenas aos senadores. Essa conexão com as massas o tornou perigoso aos olhos da elite tradicional. Via nele um agitador disfarçado de político. Mas para os menos favorecidos, ele era uma promessa viva de mudança. Conquistou cargos importantes, passou por funções administrativas e, aos poucos, se tornou figura indispensável na vida pública de Roma. Sabia elogiar quando era útil e confrontar quando era necessário. César entendeu que Roma estava dividida entre quem governava e quem era governado, e que ele poderia ser o elo entre os dois. Seu nome começou a crescer, e com ele crescia também o medo de quem não queria ver a República mudar. César sabia que, em Roma, prestígio real não vinha apenas do Senado, mas do campo de batalha. Foi na Hispânia, atual Espanha, que ele começou a construir sua reputação militar. Como questor e depois como pretor, mostrou talento logístico, autoridade natural e um raro dom de liderança. Seus soldados o admiravam, porque ele marchava ao lado deles, dividia os mesmos perigos e recompensava a lealdade. Mas foi apenas o começo. Quando retornou a Roma, sabia que ainda precisava de algo grandioso, uma guerra que eternizasse seu nome. E essa oportunidade surgiu com a Gália. O Senado, tentando mantê-lo longe do centro político, nomeou César governador da região. Mas, ao fazer isso, entregou a ele legiões e autonomia para agir. O que parecia um afastamento estratégico tornou-se um erro histórico. César partiu para o norte, e ali, entre florestas, tribos e batalhas sangrentas, o político virou lenda. Na Gália, César encontrou o palco perfeito para sua ambição. Durante quase uma década, liderou campanhas militares contra dezenas de tribos, enfrentando inimigos ferozes, clima hostil e território desconhecido. Mas ele não apenas venceu, documentou cada vitória. Em seus relatos escritos, narrava as batalhas com precisão e glória, sempre exaltando sua liderança e o valor dos soldados. Era propaganda em forma de história.
A conquista da Gália não foi apenas uma campanha militar. Foi uma construção de imagem. Entre os feitos mais impressionantes está o cerco à Alésia, onde César, em desvantagem numérica, cercou uma cidade inimiga ao mesmo tempo em que era cercado por reforços externos. Mesmo assim, venceu. Ao retornar, era mais do que um general. Era o homem mais popular e temido de Roma. Suas legiões o adoravam. O povo o idolatrava. E o Senado começava a conspirar. Afinal, ele não era mais um servidor da República. Ele era maior do que ela. Ao final da campanha na Gália, César era uma figura incontornável. Mas sua permanência no poder dependia de um detalhe crucial. Ele não podia entrar em Roma com suas tropas. Pela lei romana, qualquer general deveria dissolver seu exército antes de cruzar o rio Rubicão, a fronteira simbólica da República. César recebeu ordens do Senado para retornar sozinho. Mas ele sabia. Se obedecesse, seria processado, talvez exilado ou morto. Então fez sua escolha. Cruzou o Rubicão com suas legiões e pronunciou uma frase que atravessou séculos. A sorte está lançada. Era o início da Guerra Civil. Enquanto marchava em direção à capital, muitos esperavam resistência feroz. Mas o oposto aconteceu. Tropas abandonaram os senadores. Cidades abriram os portões e até rivais recuaram. O povo via em César não um tirano, mas um libertador. A República, fragilizada por décadas de corrupção e desigualdade, começava a ruir não apenas por causa dele, mas porque já não sustentava sua própria promessa. Com o avanço da Guerra Civil, César enfrentou e venceu seu principal rival. Pompeu, antigo aliado e símbolo da velha ordem republicana. Após derrotá-lo em Farsalos, no território da Grécia, César perseguiu seus últimos opositores até o Egito, onde se envolveu em um dos episódios mais emblemáticos de sua vida: o encontro com Cleópatra. Ela não era apenas uma rainha, mas uma estrategista tão astuta quanto ele. Unidos por interesses políticos e talvez por paixão, os dois formaram uma aliança que ampliou ainda mais a influência de César. Com seus inimigos derrotados, ele retornou a Roma. Não como cônsul, nem como general, mas como ditador. Assumiu o controle total do Estado, implementou reformas administrativas, redistribuiu terras e reorganizou o calendário, criando o que hoje chamamos de calendário juliano. Mas, acima de tudo, César reescrevia o que significava governar Roma. Já não respondia ao Senado. O Senado respondia a ele. E para muitos, isso era o fim da República. Mesmo com reformas populares e vitórias incontestáveis, César começou a ouvir algo que nunca havia temido: o silêncio dos aliados. O Senado estava presente, mas calado. Os cargos existiam, mas sem peso real. Ele concentrava todos os poderes: legislativo, executivo, militar e religioso. Era, na prática, um rei, embora nunca aceitasse esse título. Para o povo, isso significava estabilidade. Para a elite romana, significava submissão. A República, outrora sustentada pelo equilíbrio entre magistraturas, debates e limites, agora era apenas fachada. César nomeava senadores, escolhia cônsules, decidia guerras.
As antigas instituições continuavam em pé, mas não tinham mais voz. Seus aliados mais próximos começaram a desconfiar. Aquilo que começou como uma solução, agora parecia uma ameaça ao que Roma sempre disse defender: a liberdade da República. E entre sorrisos e elogios públicos, começaram a se formar sussurros, sementes de conspiração que germinariam nas sombras do poder. César não via inimigos. Seus maiores adversários estavam sentados à sua mesa, vestidos com as togas da tradição e o discurso da honra. Entre eles estavam Brutus e Cássio, nomes que entrariam para a história como traidores, mas que se viam como salvadores da República. A conspiração cresceu em silêncio. Os senadores temiam que César se coroasse rei, um título proibido em Roma desde os tempos antigos. E quando ele aceitou o título de ditador vitalício, o temor virou certeza. Eles não estavam apenas matando um homem, estavam tentando restaurar uma ideia. Escolheram os idos de março, um dia simbólico, em meio a uma sessão do Senado. E ali, em pleno recinto da política romana, mais de 20 adagas o atingiram. César caiu, coberto de sangue, diante de uma estátua de Pompeu, o rival que ele havia vencido anos antes. Entre os conspiradores estava Brutus, seu protegido. Dizem que, ao vê-lo, César não resistiu mais. A República, enfim, havia reagido. Mas já era tarde demais. Os senadores que assassinaram César acreditavam que, ao eliminar o ditador, restaurariam a República. Mas o que veio depois foi o caos. O povo que amava César reagiu com fúria. As ruas de Roma se encheram de revolta e os conspiradores foram obrigados a fugir. O vácuo de poder abriu caminho para novas disputas. Marco Antônio, antigo aliado e braço direito de César, usou o luto público como arma política. Em um discurso inflamado, exibiu a túnica ensanguentada de César à multidão, inflamando o ódio contra os assassinos. Ao mesmo tempo, surge uma nova figura: Otaviano, o jovem herdeiro adotivo de César. Pouco conhecido, mas estrategista silencioso. Ele não vingaria apenas a morte do tio. Tomaria seu legado para si. A Guerra Civil recomeçou, desta vez com mais brutalidade. Os ideais republicanos foram destruídos não pelas mãos de César, mas pelos próprios defensores da República, que, ao matá-lo, abriram as portas para o império. Otaviano, o herdeiro de César, não era um soldado carismático como Marco Antônio, nem um orador inflamado como os antigos senadores. Mas era paciente, calculista e implacável. Aproveitou o vazio deixado pela morte de seu tio e, com alianças temporárias e traições bem posicionadas, venceu todos os seus rivais. Quando finalmente assumiu o controle total de Roma, adotou o título de Augusto. Não se chamava rei nem ditador, chamava-se príncipe, o primeiro cidadão. Mas na prática, havia fundado o Império Romano. Júlio César não viveu para ver isso, mas seu nome se tornou a base do novo regime. Sua morte marcou o fim da República, e sua memória foi moldada como a de um herói, ou de um aviso. O Senado perdeu seu poder real. O povo, sua ilusão de escolha. E Roma, sua antiga identidade. Tudo em nome de estabilidade. Tudo em nome de César. Após sua morte,
Júlio César foi declarado Deus pelo Senado. Ironicamente, pelos mesmos que antes o temiam. Templos foram erguidos em sua honra, moedas cunhadas com seu rosto e seu nome transformado em título. César deixou de ser apenas um homem. Tornou-se sinônimo de poder. Imperadores futuros, tanto em Roma quanto em outros impérios, adotaram o nome como símbolo de autoridade. O Kaiser da Alemanha, o Czar da Rússia, todos descendem, linguística e simbolicamente, de Júlio César. Sua vida marcou o fim de uma república e o início de uma estrutura imperial que duraria séculos. Ele não apenas mudou Roma, moldou o mundo. E ainda hoje, mais de 2000 anos depois, seu nome carrega peso, polêmica e fascínio. Foi amado e odiado, seguido e traído, mas nunca ignorado. Porque alguns homens fazem parte da história. Outros, como César, se tornam a própria história. Júlio César viveu como poucos ousaram. Desafiou tradições, ignorou limites e remodelou Roma segundo sua própria visão. Para alguns, foi um tirano que destruiu a República. Para outros, foi o líder que deu à cidade o que ela precisava: ordem, clareza e propósito. O que ninguém nega é seu impacto. César entendeu, como poucos, que o poder não se conquista apenas com força, mas com visão, presença e controle do tempo. Sua ascensão não foi apenas militar, mas simbólica. Ele se colocou entre o povo e a política, entre o caos e o destino. E por isso, pagou com a vida. Mas sua morte não apagou seu legado, amplificou. O homem caiu, mas a ideia ficou. E mesmo nos dias de hoje, quando falamos de liderança, de ambição e de traição, seu nome ainda retorna. Porque César não pertence ao passado. Ele pertence à memória eterna do que é capaz um homem, quando decide não ser apenas mais um.